E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o André Vasconcelos, professor de Educação Física, pronto para mais uma aula delicinha acerca de práticas corporais, só que agora a gente vai para um viés um pouco mais direcional. A gente vai abordar questões afros e indígenas, então foca na tela que a gente vai abordar agora. Então, ó, as práticas corporais são formas de comunicação, expressão e construção de identidade. Muito além de movimentos físicos, elas carregam valores, histórias e visões de mundo. Então, vamos fazer nosso primeiro resumão? Práticas corporais, a gente já entendeu que são elementos, são ações que a gente utiliza o corpo como instrumento que vai gerar movimento, mas que não se resume a movimentos. Eles vão ser direcionados por questões históricas, sociais, culturais, identitárias, que são elementos inerentes a essas práticas porque elas não são vazias, elas não são desconexas de questões sociais, elas estão inseridas dentro de análise e perspectivas que fazem parte da identidade de um coletivo, ok? Então, seguindo. Quando falamos de práticas corporais africanas, afro-brasileiros e indígenas, estamos nos referindo a manifestações que foram historicamente marginalizadas, mas que têm enorme importância cultural e social. Reconhecê-las significa valorizar a diversidade, combater preconceitos e compreender que o corpo é também espaço de resistência, memória e identidade. Então, em resumo, nós temos práticas corporais, ações, movimentos, direcionamentos acerca do corpo como esse instrumento, só que aqui com um olhar de manifestações que foram marginalizadas, ou seja, as vivências, as experiências, as práticas corporais afro e indígenas, elas foram excluídas, marginalizadas, estereotipadas, sofreram esse processo de exclusão, né, em que o preconceito acabou cobrindo demais a forma com que aquelas vivências eram possibilitadas aos indivíduos, ok? Vamos ver um pouquinho mais aprofundado cada uma separadamente. Vamos lá. Ó, práticas corporais africanas e afro-brasileiras. A presença africana no Brasil deixou marcas profundas em nossa cultura. Muitas dessas marcas estão nas práticas corporais, como a capoeira, que nasceu como forma de resistência à escravidão, misturando luta, dança, música e espiritualidade. Vamos já fazer o nosso primeiro adendo. Quando eu falo capoeira, veja que não vem um elemento solto. Quando a gente vai pensar em prática corporal, a gente pode pensar, eu vou me movimentar. Isso é uma prática corporal. Vou andar. Andar é uma prática corporal? É. Mas por que você anda? Qual o propósito de você andar? Qual o direcionamento? Qual o sentido? Nossos ancestrais andavam num movimento para caça, por exemplo, eles corriam porque eles precisavam daquilo para sua sobrevivência. A capoeira, por exemplo, não vem vazia, não é apenas um movimento, um golpe, um chute, uma dança. Ela tem um contexto histórico, identitário, que representa a luta de um povo. Então, veja que não é vazio, não é movimento. É ação, é história, é enredo, é construção social. Então, a prática corporal vai partir daí, de uma ação em que representa e significa algo, ok? A capoeira, um exemplo. Outro exemplo é o samba de roda, que une canto, dança e percussão, sendo espaço de celebração e fortalecimento comunitário. Então, a partir do momento em que a gente entende a prática corporal como algo que vai além da ação do corpo, do movimento, e passa a representar uma coletividade, um enredo, uma história, um sentido, um significado, a gente entende prática corporal, ok? Seguindo. Essas práticas foram por muito tempo criminalizadas e estigmatizadas justamente por sua ligação com a população negra, considerada inferior pelas elites coloniais. Então, aqui a gente já tem a nossa primeira problemática. O que é que faz com que determinada prática corporal seja aceita ou ignorada, tenha esse direcionamento com preconceito? Se torna uma questão da vivência social, é uma questão do quê? É essa questão da superioridade cultural. A partir do momento que você tem esse olhar de tipo, aquilo é uma prática inferior, negativa, atribuída a negros, e aquela população negra é inferior, é subjugada, tudo que advém dela, a gente vai represar.
descartar. Então, é esse olhar importante de entender que, tipo, não, aquilo é dentro de uma concepção social, de uma vivência, de experiência, e que não se pode subjugar uma cultura inferior à outra. Não existe essa supremacia, essa superioridade cultural. E quem é que disse isso? Ah, porque é uma concepção da hegemonia europeia. Então, é uma questão de olhar. E o enraizamento, o que aconteceu, como aconteceu, acaba refletindo na aceitação. Atualmente, sim, às vezes a gente tem um olhar estranho, isso aqui, mas você já parou para analisar quem foi que vendeu essa história? Por que que a gente já passa a represar? Então, é essas questões que a gente tem que refletir, tá bom? Então, aqui, ó, hoje elas são reconhecidas como patrimônio cultural, mas ainda enfrentam preconceitos e estereótipos, justamente por essas questões que a gente mencionou anteriormente, tá bom? Vamos seguir agora abordando aqui das práticas corporais indígenas. Os povos indígenas do Brasil possuem uma enorme diversidade de práticas corporais, ligada à sua tradição, espiritualidade e formas de organização social. Então, aqui, nosso primeiro adendo. A forma com que os povos originários, essa cultura indígena se manifesta é uma questão espiritual, ritualística. Então, a forma com que as práticas corporais acontecem dentro desse segmento tem uma questão um pouco mais espiritualizada, vamos dizer assim. Então, a forma como isso vai acontecer vai ser diferenciada, mas não inferior ou pior. Não, é dentro de um contexto e que a gente acaba refletindo, revivendo de outra forma, tá bom? Estamos seguindo, ó. Os jogos indígenas, por exemplo, não são apenas competições, mas também rituais de cooperação, ensinamento e celebração da vida coletiva. Aí eu lhe pergunto, você celebra, você comemora, você, por exemplo, deve comemorar seu aniversário. É uma celebração ritualística de vida, celebrar a vida. Ah, mas eu não faço rodinha. Mas você bate palminha. Você faz uma rodinha ali com seus colegas. A forma com que você manifesta isso vai ter, sim, esse viés social, coletivo, grupal. E aí não vai ser oficialmente uma prática corporal, mas, a depender de como você pode fazer, você pode, por exemplo, querer celebrar numa trilha ou numa festa. E a festa é o quê, ó? Celebração dançante. Então, é dentro de um contexto a gente acaba revivendo com outro viés, ok? Estamos seguindo, ó. As danças e rituais e pinturas corporais expressam identidades, narrativas míticas e valores de respeito à natureza. No entanto, essas práticas também foram historicamente desvalorizadas, vistas como primativas ou exóticas, reforçando estereótipos que negam a riqueza cultural indígena. Então, é dentro daquele mesmo lugar em que eu subjugo a cultura do outro por achar que a minha cultura é a certa e melhor. Já falamos isso acerca do conhecimento acerca de cultura. Não existe supremacia acerca de cultura, não existe uma melhor que a outra, não se subjuga culturas, são questões e construções identitárias diferentes, ok? No caso da indígena, subjugada pelos europeus, quando chegaram achando aquilo muito exótico, diferente, não, essa concepção ela é negativa, tá bom? Então vamos lá, avançando, ó. Preconceitos, estereótipos e relação de poder. Ao longo da história, práticas corporais negras e indígenas foram inferiorizadas, perseguidas e até proibidas. Isso se deve às relações de poder que colocaram culturas europeias como superiores e tentaram apagar outras formas de viver e de expressar o corpo. A desvalorização se manifesta em estereótipos, como considerar a capoeira apenas briga de rua ou reduzir danças indígenas a atrações folclóricas turísticas. Analisar essas situações de forma crítica é fundamental para compreender que tais preconceitos não são neutros. Eles reproduzem desigualdades sociais e desrespeitos aos direitos humanos. De forma geral, resumindo, a gente tem um olhar e esse olhar é com base em uma construção social que a gente vivencia. Essa construção advém de influências passadas e aí essas influências elas podem estar corrompidas justamente por esse olhar superior europeu. Porém, entender que as construções culturais e tem sua relevância e importância porque o Brasil como um todo é uma miscigenação, é uma mistura e uma influência. E achar negativo ser influenciado ou vivenciar esse tipo de prática é ainda uma forma de se achar superior ao outro. Além disso,
na atualidade, a forma com que a gente acaba direcionando e observando determinadas questões ainda passam por um viés de questões de preconceito, estereótipos. Por exemplo, normalmente em novelas são atribuídas às mulheres negras a função de doméstica. Foca na tela, como a gente pode observar aqui, ó. É uma questão, a novela aqui, essa personagem aqui, a reflexão seria: por que sempre representar a empregada doméstica por uma mulher negra? Porque tem esse viés ainda, essa influência histórica. Então, é entender o que a história como a história se construiu e quais as influências delas na contemporaneidade. Por exemplo, aqui a Xuxa também, a imagem que ela tem acerca dos indígenas, de como eles são representados. Então, ela fazia a dança da chuva. É isso que é a identidade indígena, porém é assim que ela enxerga. E ela enxerga assim devido a uma construção errônea, uma venda, né, uma história vendida de algo que não é necessariamente a verdade. As práticas corporais, a gente já mencionou anteriormente, são as formas de manifestar o indivíduo corporalmente. E isso vai ter influência na dança, no esporte, de diversas formas, mas que vão além do movimento, tem essa vivência e influência social. Ok? Então vamos aqui, ó, vivências e perspectivas democráticas. Ao reconhecer e vivenciar as práticas corporais africanas, afro-brasileiras e indígenas, fortalecemos uma perspectiva democrática que valoriza a diversidade. Eu acredito que dentro dessa concepção da aula, entender a diversidade, as várias formas de manifestar o ser, o indivíduo. E as práticas seriam apenas um mecanismo, a ação. E de onde elas vêm, vão vir de diversas formas, de diversas vertentes, mas não de forma negativa, não de forma inferior, apenas vivências que fazem parte da construção identitária de diversos indivíduos, ok? Ó, o corpo nesse contexto não é apenas movimento, mas também memória, identidade e resistência. Quando se participa de uma roda de capoeira, de uma dança indígena ou de um samba de roda, vivencia-se muito mais do que prática cultural. Vive-se a experiência e pertencimento, de respeito ao outro e o diálogo entre diferentes modos de existir. É o que a gente já mencionou anteriormente. Não existe uma forma de Brasil. Não existe um elemento que diga isso aqui é só o Brasil. Não, é uma construção, é uma mistura, ok? Seguindo. Essas vivências ensinam que a verdadeira democracia se constrói no cotidiano, quando diferentes culturas são acolhidas, quando preconceitos são questionados e quando a dignidade humana é colocada acima de qualquer estereótipo e hierarquia social. Basicamente, é essa compreensão geral que a gente tem acerca de possibilitar a vivência de práticas corporais de povos originários, da questão afro, dentro dessa concepção social das práticas, ok? Vamos seguir? Então vamos lá, só para a gente refletir aqui, ó. As práticas corporais africanas, afro-brasileiras e indígenas são expressões culturais ricas, diversas e cheias de significado. É importante frisar isso. Compreender seus processos de produção e negociação de sentido nos ajuda a reconhecer o corpo como espaço de memória e identidade. Mais do que isso, ela nos leva a adotar um posicionamento crítico contra preconceitos e injustiças, reafirmando os valores democráticos e os direitos humanos. Ou seja, análise crítica, diversidade, entendimento acerca das possibilidades da vivência e do corpo como esse instrumento de ação, ok? E aí aproximar e entender que tipo, aquilo ali é inferiorizado, mistificado, mas é por questões, problemas culturais de hegemonia e de superioridade que não fazem parte de uma realidade e que não são piores, inferiores, porque não existe isso. E aí vivenciar é poder entender, tipo, olha, é uma vivência, é uma experiência, é uma história, é um símbolo de vivência, de Brasil. É um símbolo de Brasil, ok? Vamos fazer um exercício para a gente ver se assimilou de fato o conteúdo? Vamos lá, ó. A questão do Enem 2019. O esporte e a cultura, análise acerca da esportivização das práticas corporais nos jogos indígenas. Nos jogos de povos indígenas, observa-se que as práticas corporais realizadas envolvem elementos tradicionais, como as pinturas e adornos corporais, e modernos, como a regulamentação e fiscalização e a padronização. O arco e flecha e a lança, por exemplo, são instrumentos tradicionalmente utilizados para a caça e a defesa da comunidade na aldeia.
Na ocasião do evento, esses artefatos foram produzidos pela própria etnia, porém sua estruturação como modalidade esportiva promoveu uma semelhança entre as técnicas apresentadas com o sentido único da competição. Então vamos lá. Temos aqui a vivência da prática indígena, ela, o seu direcionamento, ritual, experienciação, mas também temos a influência moderna, a regulamentação, o direcionamento. Então é entender que, tipo, olha, eu tenho uma experiência, eu tenho uma cultura, mas eu também consigo influenciar, ser influenciado, a gente consegue compreender ela dentro de um contexto Brasil, tá bom? Estamos seguindo, ó. A relação entre os elementos tradicionais e modernos nos jogos dos povos indígenas desencadeou o quê? Então ela quer saber, essa mistura, essa influência, desencadeou o quê? Vamos ver, ó. Alternativa A, padronização de pinturas e adornos corporais. Vamos pensar? A partir do momento em que eu padronizo uma pintura, será que a regulamentação tem a ver com essa padronização de tipo, todos os indivíduos que estejam jogando na equipe do povo indígena vai ter a mesma pintura? Será que era esse o direcionamento? A parte da pintura era algo identitário, comunitário deles, das vivências e experiências, e cada pintura representa algo em relação a eles. Então, padronizar seria limitar, e a gente não quer essa limitação. Então, provavelmente não temos essa alternativa como gabarito. B, sobreposição dos elementos tradicionais sobre os modernos. Então, ele estava dizendo, não, é melhor pintar do que regulamentar. Não, eles tiveram essa influência de tipo, vamos vivenciar a prática, os nossos rituais, as nossas experiências e somar as regulamentações da parte moderna. Então, não há uma sobreposição. É aquilo que a gente falou. Não existe uma sobreposição cultural. Não é como se o ritual dele fosse superior à regulamentação ocidental, mas a regulamentação ocidental também não é sobreposta a essa questão mais identitária deles. É uma questão de soma. Então, provavelmente não é o nosso gabarito. Provavelmente. Vamos ver. Alternativa C. Individuação das técnicas apresentadas em diferentes modalidades não abordaram os aspectos técnicos. D. Legitimação das práticas corporais indígenas como modalidade esportiva. Olha, eles tinham uma modalidade, eles tinham uma vivência, tinham uma experiência e passaram a desenvolver aquilo com um viés de prática esportiva. Pode ser nosso gabarito. Vamos ver a alternativa E. Preservação de significados próprios das práticas corporais em cada cultura. Será que eles preservaram, tipo, não vamos ser influenciados por regras? Será? A partir do momento em que a gente pega um outro elemento, a gente está transformando aquele elemento, construindo um novo elemento. Vamos ver qual é o nosso gabarito? Foca na tela e a alternativa certa, alternativa D, legitimação das práticas corporais indígenas como modalidade esportiva. Aqui tem mais ou menos a discussão acerca do porquê cada uma está errado, mas a gente já refletiu sobre elas. A importância de vivenciar, legitimação da prática corporal indígena como modalidade esportiva, porque você pegou o instrumento social, vivência, dinâmica da comunidade indígena, mas somou ela a um viés de regra e isso direcionou para a construção e consolidação da concepção esportiva, porque dentro da formação do que é o esporte, a regra é um dos pilares. Então, é isso, é somar, não superior, não inferior, mas soma, ok? Vamos resumir a aula de hoje? Let's go! Então, só para a gente concluir aqui, ó. Temos nas práticas corporais africanas, afro-brasileiras, indígenas, a sua relevância acerca da vivência, o fortalecimento de uma perspectiva democrática, a valorização da diversidade, questionamento acerca de estereótipos e preconceitos, a construção de uma vida baseada em respeito, justiça e dignidade. Já a concepção acerca de preconceito e relação de poder vem desse aspecto de marginalizar historicamente determinados indivíduos, essa estereotipação acerca de entender, aquilo ali é coisa de favelado. É esse direcionamento que a gente passa a ter a partir do momento que a gente entende as práticas e as suas relações identitárias, tá bom? Temos aqui o seu significado, que é uma expressão de memória, identidade, resistência,
o corpo como linguagem de comunicação, e aí temos os aspectos das vivências, tanto afro, seria capoeira, samba, a sua historicidade, a criminalização, o preconceito que é vivenciado até hoje, e já no aspecto dos indígenas, temos os jogos, as danças, esse direcionamento um pouco mais ritualístico. São muitas informações, são muitas as práticas, mas entender que a construção dela perpassa por um viés cultural e essa cultura ela é influenciada e influenciável, ok? Nos vemos em uma próxima oportunidade e até mais!